1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz vigor, edificação, esclarecimento aos nossos corações. Te agradecemos por cada um de teus filhos que nesta noite se esforçaram para estar na tua casa, e que todos possam sair daqui abençoados, edificados, restaurados, animados e motivados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus irmãos, eu quero vos falar nesta noite sobre servindo em meio à crise. Está sendo pregado uma série de, acho 10 ou mais mensagens, foi pregado aqui sobre o tema do nosso ano, que é tempo de servir. E o pastor Lidiel, o pastor Aguiar e Jonatas trouxeram diversas mensagens aqui sobre o servir. E nós queremos encerrar hoje essa série de mensagens sobre o serviço, falando servindo em meio à crise. Meus irmãos, o cristão, crente, é uma pessoa que tem que ser uma pessoa de coração aberto. O cristão é uma pessoa de coração aberto, de casa aberta, de lábios abertos para edificar, para glorificar a Deus, e de mãos abertas para ajudar, para contribuir, para estender a mão para o necessitado. Enfim, o crente é aquele que serve em todo o tempo. Deus deu a cada um de nós, irmãos, habilidades de fazer bem determinadas coisas, e sempre devemos usar essas habilidades a fim de abençoar os outros. Você vai sentir-se muito bem se usar os teus talentos, as habilidades que Deus te deu, que Deus te concedeu, para abençoar as pessoas. Pois Deus planejou você, meu irmão, e quando Ele planejou você, Ele deu essas habilidades que você tem, esses talentos que você tem, para você ser um canal de bênção para muitas pessoas. Nós vivemos em dias maus. Não precisa nem falar isso, né? Só você pegar um jornal, você ligar a televisão, nos repórteres, você vai ver que nós vivemos num mundo mau. Vivemos num Brasil mau, vivemos num país mau, mundo mau, enfim, as cidades, o mundo, vivemos dias maus. A Bíblia diz em Efésios, até vamos ler, Efésios capítulo 5, e versículo 15, a Bíblia confirma isso de maneira bem explícita, né? A maneira que nós vivemos. Em Efésios 5, versículo 15 e em diante diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo, orientando a igreja de Éfeso, ele mostra que já naqueles dias, ele sentia que os dias eram maus. Irmãos, como é real
e como é necessário nós aplicar a admoestação que Deus dá à igreja, nós aplicarmos a palavra de Deus ao nosso coração. O povo do Senhor não está isento, irmãos. Nós não estamos isentos dos problemas que passa o mundo, que passa um país. A maldade do mundo está em nossa volta. E nós não estamos isentos de sermos atingidos. Quer dizer, o crente, por ser crente, não vai ser atingido nunca pelo mal. Não, irmãos, o mal está aí. E nós, como estamos inseridos no mundo, nós podemos também ser atingidos, sim. E os problemas são os mais diversos, são problemas da violência, dos assaltos, do desemprego, das drogas, da inflação, que está voltando a assustar a nossa nação, né? Filhos problemáticos, filhos rebeldes. Vivemos uma geração rebelde. São tantas maldades, são casamentos que não funcionam, o povo vivendo estressado, estresse dentro de casa, estresse no serviço, povo estressado no trânsito, enfim, são os problemas os mais diversos que vão se acumulando e deixando as pessoas atordoadas. Vivemos um mundo que as pessoas estão atordoadas, corre de um lado para o outro, é uma correria frenética e não sabemos aonde vamos parar. As consequências de tudo isso são as mais diversas possíveis. As consequências do mundo estressado, do mundo violento, do mundo mal que nós vivemos, isso tem atingido, irmãos. Essas consequências têm fragilizado a fé do povo, têm fragilizado a fé dos cristãos. Nós vivemos hoje numa época onde muitos crentes estão fragilizados. As situações desfavoráveis que vivemos vão levando as pessoas ao desespero, vão levando as pessoas a perderem por completo a visão de Deus, faz com que as pessoas deixem de sujeitar-se à soberania de Deus, e muitos crentes, nesse mundo de violência, nesse mundo mal, nesse mundo de crise, muitos crentes estão perdendo a fé, são despidos da esperança. Muitos crentes estão ficando vazios de Deus, vazios da graça de Deus, vazios de amor, vazios da presença do Espírito Santo, vazios da bondade e da misericórdia do Senhor. Irmãos, no meio das crises que o mundo vive, alguma coisa atinge a igreja, e no meio das crises tem pessoas que não conseguem mais estender as mãos para abençoar quem está ao seu lado, para abençoar as pessoas, não consegue mais estender as mãos para abençoar alguém. Isso tem levado as pessoas ao fracasso espiritual, tem levado as pessoas a viver um verdadeiro egoísmo. Muitas pessoas, quanto mais ele está na crise, mais ele pensa só nele, e o egoísmo vai tomando conta das pessoas. E isso tem afetado a igreja, irmãos. Nos momentos de crises, uma grande parcela de crentes se fecha em si mesmo, ficam egoístas. A bem da verdade, irmãos, que no meio de crise há uma probabilidade de, se o crente não estiver bem fundamentado na palavra e na graça de Cristo, ele vai ficando um crente também estressado, ele vai ficando um crente avarento, ele vai ficando um crente desafeiçoado de amor, ele vai ficando aquele crente irritado, ranzinza, maldizente, cegos com respeito às coisas espirituais, vai se tornando um crente carnal, indisposto a colocar seus talentos e suas habilidades para servir ao Senhor. Porque nós precisamos aprender a servir ao Senhor em qualquer situação da nossa vida, em qualquer momento que nós estivermos, seja na bonança ou seja na crise. Irmãos, nos dias maus e de crises, não podemos sucumbir.
É o tempo oportuno para estreitarmos nossa comunhão com Deus e nossa comunhão com o nosso irmão. É no meio das crises, irmãos, que se descobre os verdadeiros valores. Porque você abençoar alguém, você servir alguém, você ajudar alguém, você levar uma palavra de fé para alguém, você estender a mão amiga para alguém, quando tudo está bem, quando o vento está soprando a favor, aí é fácil. Mas quando o vento está soprando o contrário, quando a crise chegou também na tua vida, crise financeira, crise de problemas matrimoniais, crise com filho, problemas que você enfrenta, e aí? Você vai se fechar para não servir, para não ser uma pessoa que venha apoiar, que venha ajudar, que venha colocar seus talentos também à disposição? Irmão, se estivermos prontos para servir somente no tempo de bonança, que galardão nós vamos receber? Se você só abençoa, só ajuda, só se coloca à disposição para servir, para fazer alguma coisa para Deus, só quando tudo está soprando a favor, que galardão você vai ter? Você precisa servir ao Senhor em todo o tempo, irmãos. Seja no tempo de crise ou não, você precisa estar fundamentado em Deus, olhando para Ele, irmãos. Você vai ser vitorioso e você sempre estará pronto a servir e colocar os teus talentos, as tuas habilidades à disposição de Deus. No meio das crises surgem as grandes oportunidades de sermos fortes, de sermos inabaláveis, sem negar a fé e preparados para colocar nossa vida à disposição do serviço cristão. As crises, irmãos, sejam elas de onde vierem, elas não podem nos enfraquecer. As crises, elas devem nos fortalecer. Porque a crise vem, ela passa, e sempre tem crise, irmãos. E você não pode deixar a crise abater a tua fé e o teu serviço na casa do Senhor. Você precisa usar os talentos que Deus te deu para abençoar aos outros, uns aos outros. Você não pode chegar e dizer: pastor, mas eu não sei qual é o meu talento, eu não sei. Irmãos, todos pelo menos um talento você recebeu. Não só talentos, você tem habilidades que são tuas, que Deus deu para você. E você precisa colocar à disposição do reino de Deus. Muitos estão dispostos a servir apenas quando todos os seus problemas estiverem solucionados. Irmãos, se você estiver disposto a servir a Deus, quando os teus problemas estiverem solucionados, nunca você vai servir a Deus, porque nós sabemos que isso é impossível acontecer. É impossível você viver nesse mundo, dizer: eu não tenho problema nenhum. Não tem como você não ter um tipo de problema. Uns têm problemas numa área, outros em outra área, mas todos nesse mundo têm problema. Irmãos, tem pessoas que dizem: quando eu resolver os meus problemas, então eu vou fazer isso na igreja, então eu vou colocar-se mais à disposição. Quando eu resolver, irmãos, esse dia nunca vai chegar, porque nunca você vai conseguir resolver todos os teus problemas aqui na terra. Irmãos, nós sabemos que o próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição. O lado de cá, irmãos, o mundo que nós vivemos é um mundo mau, são dias maus, são dias de aflição, momentos muitas vezes que o crente passa, momentos de angústia, momentos complicados. Passamos sim, irmãos. Se você estiver numa igreja que dizer que o crente não passa por problema, que o crente não passa por momentos complicados, que o crente não passa por momentos de dor, cai fora, porque é balela, irmãos. Mentira. Porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflição. Agora nós temos Jesus, que nos dá força. Se não tira aflição, mas Ele dá força para você enfrentar os momentos complicados e difíceis da vida. Irmãos, você tem que entender como crente, que nós crentes, nós temos uma identidade.
O crente, ele tem uma identidade. O nosso DNA, irmãos, é ser servos. O crente, quando ele aceita Cristo, ele recebe o DNA de servir, de ser servo, de servir a Deus em todo o tempo, de servir aos outros em todo o tempo, e isso em todo o tempo fala em servir no meio das crises também. E quem negar isso, irmãos, quem negar o servir, o querer ser servo, está negando a sua identidade, está negando a sua fé, está negando os seus traços que recebeu no Calvário, quando aceitou a Cristo, irmãos. Porque você não pode, irmãos, alterar a sua essência. A essência do crente é ser servo. A essência do crente é servir, irmãos. É a nossa essência. O crente, ele foi salvo para servir. E crente que não serve para nada, né? Crente, ele foi feito para servir, irmãos. Servir a Deus e servir os seus irmãos. Servir, ser servo. Porque o céu é lugar de servo. Foi Deus que disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor. Você vai chamado para o céu, você vai para o céu como servo, irmão. Ninguém vai para o céu como pastor, como presbítero, como diácono, como líder, como cantor, como isso, não. Vai para o céu se é servo, e servo fiel, né? Muitas pessoas na Bíblia, irmãos, em tempo de crise, usaram os seus dons, usaram os seus talentos, que eles receberam do Senhor, para glorificar a Deus, para abençoar as vidas. Nós poderíamos aqui citar muitas e muitas pessoas que talentos e habilidades que eles tinham, eles usaram para abençoar e usaram para o reino de Deus, para glorificar a Deus. Essa lista, irmãos, de dons e habilidades é ilimitado. E pessoas que receberam. Inclui, por exemplo, habilidades em todas as áreas humanas, materiais, espirituais, que podem ser desenvolvidas pelos crentes, por você, para abençoar outras vidas. Irmãos, você pode fazer alguma coisa para abençoar o seu próximo. Por exemplo, nós vemos Davi. Davi, ele tinha uma funda, mas ele usou essa funda, que era a habilidade que ele tinha no momento, aquela habilidade de atirar pedra com uma funda, era uma habilidade que ele tinha, e ele usou isso para matar o gigante Golias, que estava há 40 dias desafiando a nação de Israel, e não tinha nenhum guerreiro para enfrentar. Quando Golias gritava, os soldados de Israel ficavam todos apavorados. Mas ele usou algo que nós não damos quase nenhum valor, uma funda. Mas ele usou aquilo para glorificar a Deus, para dizer: hoje todo mundo vai saber que há Deus em Israel. Irmãos, nós vemos Dorcas. Dorcas, ela usou uma habilidade de costurar, fazer roupa para as viúvas, para as pessoas pobres de Jope. Ela usou o que ela tinha, ela sabia costurar, ela sabia fazer roupa, e ela fez isso para ajudar muitas viúvas e muitas pessoas lá na comunidade de Jope. E quando ela morreu, o pessoal chorou, clamou, e daí veio o apóstolo e orou, e ela ressuscitou, porque ia fazer muita falta. Então, assim, irmãos, ela usou o que ela tinha. Ela usou uma agulha para costurar roupa. Era a habilidade que ela tinha. Ela servia a igreja com isso, né? Barnabé, por exemplo, irmãos, Barnabé, um apóstolo, ele fez muitas campanhas nas igrejas para levar donativos. E ele mesmo, e também ia recolhendo donativos para levar as pessoas que estavam sendo perseguidas em diversas cidades. Ele fez campanhas para levar donativo. E também
vendeu coisas dele para ajudar as necessidades. O apóstolo Paulo, irmão, sofrendo perseguições. A Bíblia diz que ele sofreu perseguições diversas, ora era fome, sofreu diversas crises, de problemas, de dificuldades que ele sofreu, mas nos momentos sempre complicados da sua vida, sempre ele estava pronto para servir. Nunca o apóstolo Paulo, no meio das lutas, no meio de açoites, no meio de momentos de crises complicados que ele passava, mas sempre ele estava disposto a servir. Meus irmãos, Deus deseja que usemos nossos dons. Deus deseja que você venha usar os talentos, as habilidades que Ele tem te dado, que você possa usar isso em todo o tempo, de modo criativo, que venha o nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor venha ser exaltado através daquilo que você venha fazer. Agora tem crente que diz, pastor, mas eu não sei o que fazer. Irmãos, você tem habilidades, você tem talentos, você tem algo que Deus deu para você. Coloque-se à disposição da igreja. Faça alguma coisa, irmãos. Não espere o pastor chegar até você e dizer, vamos fazer alguma coisa. Você, coloque-se à disposição, porque muitas vezes o pastor não sabe qual a sua habilidade, mas você tem alguma habilidade para fazer alguma coisa para o Senhor. Você não pode ser egoísta, irmãos, e ficar sem abençoar outros com aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu essa habilidade, se Deus te deu esse talento, se Deus te deu você é uma pessoa criativa, use esses talentos, use essa habilidade na igreja, para abençoar pessoas, para abençoar os departamentos da igreja, para fazer alguma coisa que venha glorificar a Deus, e você vai ser uma nova pessoa, você vai ser uma outra pessoa. Na igreja do Senhor, irmãos, todos os membros receberam algum talento. Não tem assim um crente que diz, eu não recebi talento nenhum. Se você dizer que não recebeu talento nenhum, você está se chamando Deus de mentiroso. Porque pelo menos um você recebeu, irmãos. Você ficaria surpreso, irmãos, ao saber que estudos já realizados indicam que os crentes comuns, possuem entre 500 a 700 habilidades diferentes, que isso pode contribuir para enaltecer a Cristo e para edificar o corpo de Cristo aqui na terra. Existem pessoas estudiosas, estudando, eles descobriram mais ou menos de 500 a 700 habilidades que pode ser, que você pode, que os crentes comuns possuem e podem colocar-se à disposição do reino de Deus. Muitos não utilizam suas habilidades. Quantos crentes não utilizam seus talentos, achando que é algo muito comum, é algo muito banal, ninguém dá valor. Irmãos, um aperto de mão e um sorriso que você dá a alguém, já é uma habilidade, pode fazer um bem que você não imagina. Um abraço que você dá numa pessoa aqui, e dizendo que bom que você veio, pode fazer a diferença, porque quem sabe aquela pessoa chegou aqui ferida, magoada, triste, cabisbaixo, derrotada, sentindo-se ninguém, e chega aqui, você diz que bom que você veio, você é importante para Deus, e dá um abraço. Irmãos, não tem preço isso, são habilidades que Deus dá para todos, e você tem usado isso, irmãos? Mas isso é tão... Irmãos, são habilidades, são talentos que Deus nos dá. Tem pessoas que têm talento de fazer amizade muito fácil, né? Use esse talento para glorificar a Deus e para convidar as pessoas a vir à igreja. Irmãos, para Deus, os talentos que você colocar à disposição do seu reino, eles possuem um valor eterno. Nós humanos, podemos, quem sabe, querer valorizar um talento mais do que o outro. O ser humano é muitas vezes tendencioso a isso,
a dizer que esse talento tem mais valor do que aquele. Mas para Deus todo talento tem valor. Tudo que você faz na igreja, todo talento tem o mesmo valor, irmãos. E vai ser recompensado pelo Senhor. A Bíblia diz, irmãos, se alguém der um copo de água a uma pessoa, vai receber galardão por isso. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, diz a Bíblia, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Se vai receber recompensa, irmãos, por dar a alguém um copo de água fria, quanto mais vidas que você evangeliza, que você traz à igreja, que você convida. Irmãos, Deus não é ingrato, e tudo que você vier fazer para ajudar o seu reino aqui na terra, terá grandes recompensas. Você será recompensado pelas tuas atitudes em servir, em todo o tempo, seja crise, seja na bonança, você precisa servir. Irmãos, Deus nos moldou de forma a sermos únicos. Ninguém é igual. Ninguém é igual. O ser humano, na soberania de Deus, irmãos, ele fez o ser humano todos diferentes. Não tem um ser humano que é igual a outro. Por mais que sejam gêmeos, mas há alguma coisa de diferença. Nós não fomos feitos em cópias. Nenhum de nós tem as mesmas misturas de fatores que tudo que você faz é igual a outra pessoa. Não, irmãos. Isso significa que ninguém mais na terra jamais será capaz de servir aos outros da mesma maneira que você foi capacitado a fazer. Você é o único nesse mundo, irmãos. Com esses traços, você é o único. E você precisa saber que Deus espera que você coloque os teus talentos e as tuas habilidades à disposição do seu reino. Foi o próprio Deus que fez de nós pessoas para servir. Irmãos, Ele deu a vida por nós. E nós precisamos fazer alguma coisa em gratidão ao que Ele fez por nós. Muitos séculos atrás, irmãos, Deus planejou você. Você não veio e não está aqui por um acaso. Você não é um acidente de descuido do teu pai e da tua mãe. Não, irmãos, você está aqui porque Deus te ama. Você está aqui porque Deus tem algo com você. E Ele deseja que você gaste a sua vida, que você empregue a sua vida em auxiliar os outros, em servir aos outros. E assim você estará cumprindo o projeto de Deus para a tua vida. E você só será grande. E você só vai cumprir o projeto de Deus na tua vida quando você dizer: Senhor, ensina-me a servir. Ensina-me a ser servo. Ensina-me a servir alguém. Sirva com os teus talentos. Sirva com a tua habilidade. Irmãos, faça alguma coisa e o nome do Senhor será abençoado. O que você está fazendo, irmãos, com tudo que Deus te deu? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Ah, pastor, eu estou em crise e você está fechado em si mesmo. Não, irmãos. Não há lugar mais feliz para se estar do que desenvolvendo os talentos, as habilidades, os dons, para glorificar a Deus e para ajudar as pessoas. Não existe lugar mais feliz que o crente se sente mais realizado do que estando glorificando a Deus e servindo as pessoas. Esse é o melhor lugar que o crente pode estar, irmãos. O que você sabe fazer e pode oferecer, faça, irmãos. O que você pode oferecer às pessoas? O que você pode fazer para ajudar alguém, irmãos? Faça. Você está esperando o quê, irmãos? Esperando a pessoa morrer para fazer? Quantas pessoas que vão em velórios, mas eu queria fazer isso para essa pessoa, queria, né, irmãos? Mas, se você pensa em fazer alguma coisa boa para alguém, se você pensa em ajudar alguém, se você pensa em falar alguma palavra
boa para alguém, se você pensa em expressar amor e gratidão a alguém, faça enquanto essa pessoa estiver viva. Porque daqui a pouco a pessoa vai e você vai ficar com a consciência pesada. Então você quer dar amor? Dê agora. Você quer ser grato? Mostre essa gratidão agora. Você quer estender a mão para alguém, cumprimentar alguém, saber um pouco da história de alguém? Fale com a pessoa agora, irmãos, porque amanhã não sabemos se estaremos vivos, né? O que você sabe e pode fazer, irmãos? Você pode ensinar, pode ajudar, pode usar a sua habilidade, faça agora. Irmãos, você precisa se ofertar como uma oferta para ajudar a alguém. Chegou o momento de você ser um instrumento na mão de Deus, irmãos. Não deixe passar as oportunidades. Ou você desenvolve os talentos, as habilidades que Deus te deu, e você emprega para fazer alguma coisa, para glorificar a Deus e para crescimento da igreja, agora, ou o tempo vai passar e você vai ficar lamentando. É agora ou nunca mais, irmãos. É tempo de servir. Ah, mas eu estou em crise. É essa a melhor oportunidade para você mostrar as habilidades e os talentos que Deus te deu. Irmãos, existem qualidades que se evidenciam, vão ficar evidentes na vida do crente, é no meio das crises. No meio das crises é que muitas vezes se observa as grandes qualidades de uma pessoa. Bom, já viu que no meio da dor, no meio de crises, tem pessoas que se superam, tem pessoas que se agigantam, tem pessoas que se transformam, tem pessoas que não deixam se abater, não sucumbem pelas agruras, pelos problemas da vida, mas no meio da crise, superaram aquela crise e foram ricamente abençoadas e abençoaram. Deus, na sua soberania, tem vocacionado todo crente para que, com muito amor e dedicação, venham florescer e produzir em todo lugar. Irmãos, Deus tem dado talentos e habilidades para você florescer no meio da crise. É no meio da crise, irmãos, que Deus quer que você floresça também. Meus irmãos, independente onde você está trabalhando, onde você está convivendo, independe também a tua posição que você ocupa na igreja, se você tem algum cargo oficial ou não, independe. Isso não isenta ninguém, irmãos, de ficar neutro, de ficar sem fazer nada na igreja. Você tendo cargo ou não tendo, todos receberam talentos para fazer alguma coisa para o Senhor. Ah, não, mas é só aquele oficial da igreja. Não, irmãos, o oficial tem que fazer, mas você, eu não tenho um cargo oficial. Você tem um cargo de cristão, e cristão é servo, pronto para servir. Aleluia. Na obra de Deus, no seu reino aqui na terra, irmãos, todos são cooperadores, todos são cooperadores, todos foram chamados para servir, todos foram chamados para realizar algo para Deus, todos precisam ter essa consciência de sua responsabilidade de servir, estando na bonança ou na crise. Sirva e Deus vai te recompensar. Em tempos de crise, sua fidelidade, a sua lealdade a Deus e aos seus líderes precisa ficar mais evidente ainda, irmãos. Nos tempos de crises é que Deus e a igreja vão contar com você, para que o teu serviço continue a glorificar a Deus e abençoar a igreja e aos irmãos de forma geral. Irmãos, eu me lembro de um acontecimento bíblico, quando Davi, ele estava em um determinado lugar, e lá em Belém, os filisteus tomaram, lá tinha uma cisterna com água fresca, água pura, água gostosa, mas os filisteus tomaram conta, e os filisteus sempre foram arqui-inimigos, inimigos terríveis de Israel. E
um exército dos filisteus, um batalhão estava ali, aquele lugar estava infestado de filisteus. Os filisteus tomaram conta daquela cisterna. E chegou o momento que Davi, lá no seu reino, ele sentiu o desejo de tomar aquela água, daquela água da cisterna lá de Belém. Ele apenas pensou alto, apenas ele falou alto: ah, quem me dera beber daquela água que está lá em Belém. Tinha 3 moços, 3 servos, 3 valentes de Davi, que estavam ali perto dele, e ouviram ele pensar alto. Ele pensou alto, ele falou alto: ah, quem me dera. Mas ele jamais pensava, ele sabia que era impossível, porque estava vigiado pelos filisteus. Mas aqueles 3 valentes, a Bíblia não entra nos detalhes como que eles fizeram, mas eles foram lá, irmãos, passaram pelas guarnições filisteias, foram lá, pegaram a água fresca da cisterna e trouxeram para Davi, irmãos. É claro, quando eles chegaram com aquela água, Davi ficou assustado, e Davi não quis beber da água. Davi percebeu que o risco, ele começou a ver o risco que aqueles homens passaram. Ele começou a observar que aqueles homens correram risco de morte. E ele disse: se eu beber essa água é como beber o sangue desses homens. E ele ofereceu então aquela água ao Senhor. Mas foi momento de crise, que Israel estava sem tomar conta de Belém. Havia uma crise ali, onde os filisteus haviam tomado conta daquele lugar. Mas no meio da crise, 3 valentes foram lá e buscaram água fresca para o rei Davi. Irmãos, é no meio das crises que precisam surgir crentes capazes de ser mais temente a Deus. Ah, porque veio a crise, agora eu vou me desviar. Porque eu estou em uma crise, seja no casamento, seja financeira, seja problema de perdas, seja problemas de, enfim, diversas que aconteceram ou que acontecem na nossa vida no dia a dia. Porque eu estou em crise, eu vou deixar a minha fé? Não, irmãos, as crises não te podem levar você para abandonar a fé. Olha para João, no meio da crise, irmão. Se tem uma pessoa que passou por crises de padecimento de tudo, foi João, o apóstolo. Ele, a bem da verdade, ele foi jogado na ilha chamada Patmos. Foi colocado lá, longe de tudo e longe de todos. Uma pessoa já de idade. E ele foi colocado lá para morrer à míngua, como se diz lá na ilha de Patmos. Os maiores criminosos eram colocados nesta ilha, porque não tinha como fugir e não tinha muito o que comer. Mas lá, irmãos, na ilha chamada Patmos, uma ilha toda rochosa, não tinha muito o que comer, lá só tinha bandidos, e aqueles que eram imprestáveis na sociedade eram colocados lá. E João, o apóstolo, foi colocado lá, a Bíblia diz, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Ele foi colocado lá, irmãos, mas no meio da crise, ele não ficou chorando, ele não ficou lamentando a sua crise. Pelo contrário, irmãos, a crise levou ele para buscar mais a Deus. E ele foi buscando ao Senhor. E ele foi buscando ao Senhor, a ponto, irmãos, de o próprio Jesus aparecer para ele. E o próprio Senhor Jesus chegar, colocou a mão sobre ele, diz: João, sou eu. Estive morto, mas estou vivo. A maior revelação que um homem pode ter dos céus e daquilo que vai acontecer ainda no mundo, quem recebeu foi João. Aonde? Lá no meio da sua crise, lá no meio de falta de tudo, mas lá estava ele orando e buscando ao Senhor. As crises, irmãos, não pode levar o crente a se desviar.
As crises que nós passamos devem levar-nos para mais perto de Deus e para servir o nosso próximo. É no meio das crises, irmãos, que se descobre quem é temente a Deus. É no meio das crises que surgem os crentes verdadeiros. Irmãos, quando no início do Evangelho, principalmente Nero e outros também, imperadores cruéis, truculentos, sanguinários, desde Herodes, né? Homens sanguinários. Nero colocava os crentes no Coliseu para ser comido pelos leões famintos e também ateando fogo nos crentes. Mas ali descobriu quem era crente verdadeiro, porque no meio da crise os crentes não negavam a fé, irmãos. Pelo contrário, eles levantavam o pendão da bandeira ensanguentada de Cristo. Eu sou crente e pronto, irmãos. É no meio das crises, das perseguições, das lutas, das provas, que se descobre quem é crente verdadeiro. Porque tem alguns crentes, irmãos, que ele é crente quando está sendo abençoado. Quando vem uma crise, vem um problema, ele esquece da igreja. E tem alguns que vêm, quando recebe a bênção, também some da igreja. Mas graças a Deus que tem uma multidão, que vem o que vier, somos de Jesus, somos de Jesus, somos de Jesus. É no meio das crises que precisam surgir os crentes fiéis, fiéis a Deus e verdadeiros, igual aqueles homens que foram fiéis a Davi e foram homens que estavam ali para servir a Davi. É no meio das crises que precisam surgir aqueles crentes com espírito de cooperação. Irmãos, seja um crente com esse espírito de cooperar. Cooperar, eu estou falando cooperar aqui não é só em questão financeira, em dinheiro. Cooperar com os teus talentos, cooperar com as tuas habilidades. Aquele crente que sempre está à disposição para cooperar. Irmãos, como é bom a gente ver esse crente que ele está disposto a cooperar. Ele sempre está disposto a fazer alguma coisa. Você precisa ser um crente cooperador, irmãos. É no meio das crises que precisam surgir os crentes que tenham em estima e em consideração também os seus líderes do departamento. É no meio das crises que a gente vê aqueles que têm aquela consideração pelo outro. É no meio das crises que surgem os verdadeiros crentes que são íntegros, corajosos, valentes. É no meio das crises que surgem aqueles crentes que são leais, cheios de lealdade um para com o outro. No meio das crises surgem os crentes que sempre querem aprender, aquele espírito ensinável. No meio das crises surgem aqueles crentes dispostos a serem servos, aqueles crentes que sabem, eu estou pronto a servir. Irmãos, eu termino dizendo que todo pastor, toda igreja, irmãos, que tiver pessoas com essas qualidades, com essa disposição de ser leal, de servir, será uma igreja abençoada. Toda igreja que tiver esse tipo de crente, irmãos, é uma igreja que segue triunfante a sua jornada. Irmãos, por exemplo, aqueles valentes de Davi, eles tiveram a percepção, a visão do seu líder, e eles entenderam o que Davi queria, e assim eles foram. Que cada crente possa entender a visão da igreja, a visão da Bíblia, a visão de Cristo, e ser um ganhador de alma. Irmãos, você precisa fazer alguma coisa. Todos os crentes precisam viver numa dimensão de estar disposto a servir com seus talentos, suas habilidades. Isso tem que ser o seu alvo, tem que ser a sua meta, tem que ser o teu objetivo de vida. Eu preciso ser servo bom e fiel, eu preciso servir. Irmãos, que você possa ser servo bom e fiel, servir ao Senhor em todo momento, sem crise ou com crise, sirva ao Senhor. Precisamos sempre ser servo fiel, e ser servo fiel é também ser fiel no tempo difícil,
no tempo de crise, no tempo das dificuldades, você precisa estar disposto a servir. Ficamos em pé nesse momento. Meus queridos, o que você está fazendo está glorificando a Deus? A maneira que você age, as tuas atitudes estão magnificando o nome do Senhor? Sirva ao Senhor com os teus talentos, sirva ao Senhor com as tuas habilidades. Você precisa servir ao Senhor. Há habilidades que Deus deu só para você. Há alguns traços que são exclusivos teus, que Deus deu para você. Que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, ocupa-me a mim, ensina-me a desenvolver os talentos e habilidades, para que eu possa glorificar o teu nome. Se todo crente, irmãos, fizesse essa oração: Senhor, ensina-me a usar os talentos e habilidades para glorificar o teu nome, irmãos, essa igreja estaria superlotada, e milhares e milhares de pessoas estariam vindo a Cristo todos os dias. Precisamos deixar Deus ocupar nossa vida. Seja tu um instrumento nas mãos do Senhor. É tempo de servir. Pastor, mas eu estou em crise. É aí que surgem as grandes oportunidades. É no meio das crises que se descobre quem é fiel, e as grandes habilidades se descobre no tempo difícil, nos tempos complicados. Porque nos tempos complicados Deus também está olhando para você e vai dar força, e vai dar capacidade, e vai dar habilidade para você superar essa crise, para superar essa situação. E mesmo no meio das crises, estende a mão para ajudar alguém, que isso vai fortalecer você, para você vencer as tuas crises. Vamos falar um pouco com Deus? Vamos, se você pode dobrar o joelho, vamos orar 10 minutos. Você não pode dobrar o joelho sentado mesmo, mas eu quero que você ore. Diga: Senhor, usa a minha vida, meus talentos, minhas habilidades, usa-me a mim. Deixa Deus te usar, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Coloque os teus talentos à disposição do Senhor.